E vamos falar desse empate entre Corinthians e Santos, 0-0. Ninguém balançou as redes nessa partida do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente falar o que foi esse empate entre as duas equipes, quero duas coisas. Primeiro, a sua opinião, o que você achou dessa partida do Santos? Houve evolução? Não houve evolução? Então fique à vontade aqui nos comentários. E a segunda coisa é dividir certas questões. Primeiro, o empate fora de casa em um clássico no Campeonato Brasileiro é um resultado horroroso, ruim? Analisando de uma forma fria, tá? Só questão de um empate fora de casa contra um rival. É ruim? Não é ruim. Até se a gente pegar aqui a tabela de classificação, o Santos está na sexta colocação, estava em oitavo, foi para sexto, está com 19 pontos. Ok. Só que a gente não pode esquecer um outro ponto. O Santos vem de uma goleada de 4-0 no mesmo estádio contra a mesma equipe. E nós, torcedores, gostaríamos de uma resposta diferente da equipe do Santos. Quem acompanhou aqui a live antes do jogo, eu falei, hoje para mim não interessa. Eu quero uma resposta desse time, quero uma vitória. Um gol bem trabalhado, um gol na sorte, um gol contra do Corinthians, não sei. Quero uma vitória. Então são duas coisas diferentes. Primeiro, o resultado frio, né? Fora de casa, um ponto contra um rival. Em alguma circunstância pode ser legal, mas depois que você perde de 4-0, não é tão legal assim. Principalmente porque a torcida precisava de uma resposta desse elenco do Santos. Então, esse é um primeiro ponto, né? Agora, vamos falar sobre esse duelo contra o Corinthians. O Santos que entrou com uma equipe diferente, né? Tanto por necessidade de jogadores que estavam suspensos, então não tivemos o João Paulo, não tivemos o Zanocelo, o próprio técnico Fabian Bustos não foi a campo, foi expulso, né, contra o Bragantino. O Santos seguiu sem o Michael, que também não jogou no último jogo de quarta-feira. Madison também segue fora. O Santos não teve o Kaique, Johan Júlio e Lucas Pires, esse por opção técnica. Não sei se o Santos vai preservar para o jogo de quarta-feira ou se a comissão técnica avaliou que eles não foram bem, não sei, mas acabaram se ausentando, né? O único que entrou aí no finalzinho foi o Lucas Pires, mas Johan Júlio e Kaique sequer entraram em campo. Outros também, só fazendo um parênteses aqui, que faz tempo que não entra, é Angulo e Ricardo Goulart, né? 500 mil que cada um recebe, estão ficando aí no banco de reservas. Não sei se é a estratégia da comissão técnica, né, para esperar a poeira baixar, para colocá-los em campo, ou se deram conta que, né, quando eles entram, não resolvem tantas coisas assim no Santos Futebol Clube. E aí, o time do Corinthians foi também com vários jogadores reservas, né, um mistão a equipe do Corinthians, de titulares que começaram Cássio, Raul Gustavo, Mantuan e Fábio Santos. E aí, no decorrer da partida, né, principalmente no segundo tempo, aí entrou o William, entrou o Juliano, Piton, Fagner, aí praticamente um time do Corinthians titular. Mas, no primeiro tempo, foi um Corinthians bem mistão e um Santos com algumas alterações em comparação ao último jogo. Um Santos, falando aqui inicialmente do Santos, que a minha avaliação foi que entrou para não perder. Um Santos que, para mim, visivelmente estava muito mais preocupado em não sofrer gols do que marcar. Um Santos que teve a sua estratégia de deixar a bola com a equipe corintiana, até os números mostram, né? Se você abrir o aplicativo da OneFootball, os números, 38% da posse para o Santos só. O Santos também não teve tantas finalizações, 7. O Corinthians teve 9, né? Em termos de finalizações, foi bem burocrático, né, o clássico. Mas um Santos que deu a bola para o time do Corinthians. E um Corinthians também que encontrou dificuldade no primeiro tempo, porque o meio-campo do Corinthians estava mais preocupado em fazer falta no time do Santos do que criar, até pelas características dos seus jogadores, né? Então a equipe do Corinthians também encontrou dificuldade, acho também que por falta de entrosamento, né? Equipe mesclada aí entre reservas e titulares, enfim, Corinthians também não foi tão bem assim na primeira etapa. O Santos também, alguns lampejos tentando sair no contra-ataque com o Ângelo, mas um clássico que no primeiro tempo foi bem pobrezinho, mas bem pobrezinho. Aí no segundo tempo, o Corinthians mudou, entrou principalmente Juliano e William logo de cara.
Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, o Corinthians quase abriu o placar depois de uma jogada dos dois. O Juliano acabou jogando para fora. E aí o Santos começou a ter mais dificuldade. O Santos começou a se defender com muito mais trabalho. O Auro, por exemplo, que no primeiro tempo estava conseguindo se virar, quando tem ali um William para ele marcar, a coisa ficou feia para o Auro, né? Depois o Auro até acabou sendo substituído, acabou sentindo, enfim. Mas aí a coisa ficou mais complicada para a equipe do Santos. O Santos, que daí saiu o Ângelo, né? O Ângelo, até depois da partida, ele conversou ali com a imprensa e disse que é mesmo um protocolo, que aos poucos ele vai jogando mais tempo, né? Hoje ele começou como titular e depois acabou sendo sacado, até demonstrou um pouco de irritação quando foi sacado, ele até encontrou Ademir Quintino ali na saída, disse que dava para aguentar mais, mas é um protocolo, ele meio que já sabia que sairia hora ou outra ali desse clássico contra o Corinthians. E aí, quando sai o Ângelo, o time do Santos acaba perdendo um pouco nessa questão de contra-ataque. Eu vi até mesmo o Noriega falou na transmissão, algumas pessoas também nas redes sociais falando que o Ângelo foi fominha. Eu até concordo que em alguns lances o Ângelo pode passar a bola um pouco mais rápido, né? Só que tem lances também que ninguém está próximo ao Ângelo. Aí ele vai forçar um passe só para dizer que ele tocou a bola e gerar um contra-ataque da equipe do Corinthians? Também não vejo sentido. E é a característica principal do Ângelo. É um jogador de drible, é um jogador de quebrar linha. Quando o Ângelo estava fora por conta da lesão, a gente falava, o Santos não tem jogador que quebra a linha, que vai para cima do adversário. E sempre quando o Ângelo tenta driblar, é sempre visando o gol, é sempre em direção ao gol. O Ângelo não prende a bola indo mais para trás ou jogando de forma lateral. Não, é sempre visando o gol, é sempre visando o companheiro que está à frente dele. Né? E quando ele tem a situação de passar para alguém, ele passa, como ele passou para o Batistão, como ele passou para o Marcos Leonardo. Então, assim, acho que essa questão de falar o Ângelo é fominha, né? Só resumir o jogador nisso, eu acho que é até uma sacanagem com o jogador. Até pela forma que o Santos estava jogando, por exemplo, hoje contra o Corinthians. Os laterais do Santos, como eu disse, que estavam mais preocupados em segurar o time do Corinthians para não ter aquela avenida que teve na quarta-feira, por exemplo, os laterais do Santos não estavam apoiando tanto. O Auro não apoiou tanto. Não acompanhou o Ângelo quando ele estava em campo. Então vai passar para quem? Vai forçar um passe que pode perder? Então, né, tudo bem se você discorda de mim, pode deixar aqui nos comentários, mas essa é a minha avaliação em relação ao jogo. E aí, né, o Santos teve a chance ali no finalzinho, num lance ali envolvendo o Bruno Oliveira, de acabar vencendo a partida. O Marcos Leonardo também teve um lance ali que ele poderia ter feito gol, mas ele estava impedido e também acabou chutando para fora. Enfim, o Santos não, teve a falta, né, que o Marcos Leonardo tentou surpreender chutando debaixo da barreira, mas o Santos não teve grandes chances. O Corinthians também não. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, teve uma bola só que o John fez uma defesaça, né? Acabou espalmando, mas fora isso, o John não foi tão exigido assim. Nem John, nem Cássio. E quando os goleiros não são exigidos, é aquilo que eu sempre falo, né? Tanto pelo Santos, quando é contra o Santos, quando é a favor do Santos. É porque o jogo não foi tão interessante assim. Corinthians, que precisava do resultado para se aproximar do Palmeiras, o Palmeiras ainda joga na rodada, né? Poderia ter forçado um pouco mais, principalmente no segundo tempo. O Santos poderia ter forçado mais, principalmente no primeiro tempo, que o time do Corinthians estava com mais reservas do que titulares. O Santos foi um pouco mais conservador, né, para não sofrer gols. Enfim, resultado que não me agrada, tá? Óbvio que empatar é melhor do que perder, mas vencer é melhor do que empatar e perder. Eu queria uma vitória. Óbvio que uma vitória do Santos não apagaria o vexame que foi na quarta-feira. Nem se o Santos ganhasse de 4-0 não ia apagar o vexame que foi na quarta-feira. O Bustos ganha uma sobrevida, né? Não, acho que não vai ser demitido, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, acho que não vai ser demitido. Mas quarta-feira é obrigação o Santos vencer. Quarta-feira, o Santos tem que vencer o Deportivo Táchira. A gente comemorou quando o Deportivo Táchira saiu como adversário do Santos. Eu abri uma live aqui para conversar com vocês e você não, o Deportivo Táchira é o melhor time que a gente poderia enfrentar. Agora, se perder para o Deportivo Táchira, aí eu acho que o Bustos cai. Aí até eu, que estava tentando entender o trabalho do Bustos, pedindo paciência com vocês, aí não tem como defender.
né? Porque o Santos não vem só de uma goleada contra o Corinthians, um empate que teve no sábado, mas também vem de vários empates no Campeonato Brasileiro, vem de um 2-0 que estava ganhando do Bragantino e deixou empatar o jogo, né? Então, assim, vamos ver como que o Santos vai dar essa resposta ao longo dos próximos jogos, que é contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, e contra Flamengo, na Vila Belmiro. E só para comentar que eu esqueci, Rodrigo Fernandes tomou o terceiro amarelo, então está fora desse jogo contra o Flamengo, na Vila Belmiro, no próximo fim de semana. E sobre o melhor jogador do Santos na partida, na minha modesta opinião, foi Eduardo Bauerman. Jogou muita bola, ganhou bola pelo alto, se antecipou em algumas jogadas. Então, para mim, se o Santos hoje ficou, não sofreu gols, vamos colocar assim, pode colocar na conta do Bauerman, que para mim foi muito bem. Agora deixo vocês com alguns trechos aí do auxiliar técnico Lucas Ochendorena falando como ele enxergou essa partida do Santos. Então confiram aí esses trechinhos que eu separei para vocês e não esquece de deixar a sua opinião aqui nos comentários de como que você enxergou essa partida. Corinthians 0, Santos também 0. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Esses 2 dias de preparação e a sua avaliação também do jogo, por favor. Buenas noches para todos. Fue solamente un cambio de actitud y de personalidad. Obviamente que estábamos sentidos y tocados en el orgullo. Creo que fue un partido que nos tocó el orgullo. Y bueno, si lo más sagrado que tiene un jugador de fútbol es el orgullo, nos habían tocado y nos habían tocado profundo. Entonces bueno, hoy salieron al campo, los jugadores salieron a la grama a demostrar que son jugadores de personalidad, de carácter, y salieron a defender el escudo de Santos como se debía hacer. A substituição do Ângelo, ele que era o jogador mais agudo no ataque do Santos, ele não está clinicamente 100% ainda para jogar 100%? Obrigado. ¿Qué tal? Buenas noches. No, la sustitución de Ángelo tenía cartón amarelo. En el segundo tiempo mudaron a Pitón y a William por el sector. Ángelo por característica no es un jugador que tenga mucho recorrido para atrás, entonces bueno, teníamos que estar bien cubiertos porque es donde más show y donde más daño pueden hacer du Corinthians es por las bandas. Entonces simplemente eso, y ante el cansancio y poder hacer un esfuerzo más, podía cometer una falta y jugar en esta grama con 10 jogadores iba a ser complicado. Você acha que esse empate hoje aqui contra o Corinthians minimiza toda essa pressão, ou a partir de agora, cada resultado que venha, se não for uma vitória, você acha que pode aumentar essa pressão em relação ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo, e se você acha justo isso daí, né? Acha justa essa pressão? Buenas noches. La presión siempre va a estar. Santos es un club grande. Santos es un club grande que ha conquistado títulos muy importantes y hay que estar a la altura de este club. La presión va a estar. Sabemos que existe la presión y vamos a afrontarla con el mayor profesionalismo que merece. Tenemos la remera de Santos, el escudo de Santos, y tenemos la obligación de jugar cada partido para ganarlo.